Oi pessoal, tá difícil, as coisas estão meio complicadas para nós que estamos vivendo esse tempo de pandemia, de cuidado, de reclusão, de confinamento, de distanciamento social. Mas eu gostaria de falar com vocês e bater um papo muito breve, muito rápido, de coisas que eu acredito que sejam necessárias para as equipes de Nossa Senhora, para o nosso movimento, porque tem a ver também com esse momento de dificuldade que estamos passando. Vocês sabem melhor do que eu que normalmente as pessoas que são motivadas a entrar no movimento das equipes de Nossa Senhora, normalmente partem do princípio de uma experiência de Deus, de uma proximidade com a igreja, e muitas vezes da tentativa e do desejo daquilo que o movimento traz como carisma, dentro da sua totalidade familiar, que é fazer essa experiência do amor de Deus dentro da relação conjugal, familiar e sacramental. Por isso essa coisa tão junta, né? Sacramento da ordem, ministério sacerdotal e o movimento das equipes de Nossa Senhora tendo como ápice a dimensão do sacramento como manifestação desse amor de Deus na vida do homem, da mulher e da humanidade. E é por isso que é tão importante, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que estamos atravessando, que estamos passando e não sabemos ainda até onde ele vai, a gente buscar, além dos nossos encontros e reuniões, praticamente todos virtuais, todos de forma remota, mas que estamos tentando, na medida do possível, vivenciar e levar adiante esse projeto de Cafarel, para que a gente possa estabelecer nesse universo e nesse contexto familiar os valores coerentes com aquilo que a gente professa, a nossa fé, os valores da nossa igreja, da qual nós prestamos o nosso culto ao nosso Deus, a nossa religião, e também esse nosso compromisso social que temos com o outro, com o próximo, numa tentativa sincera de, nessa experiência mais profunda do amor de Deus, nessas relações, anunciar o mundo mais pelo testemunho do que pelas nossas preces, orações do movimento, levar ao mundo o testemunho do amor e da graça de Deus. Pois bem, normalmente são essas motivações, e podendo ter outras mais, né, de cunho social, mas essa é quase que fundamento não só do movimento, mas fundamento da nossa evangelização. Pois bem, todas as vezes em que a gente vai assumindo, entrando, aprofundando a nossa fé, a tendência natural é que a gente vá se dando conta que quanto mais próximo de Deus, mais compromisso se estabelece nessa relação. A nossa relação com Deus não é só aquela de rezar, prestar culto e acabou. Não é só aquela de se fazer presente nas missas, não só é aquela litúrgica, não é simplesmente isso. Isso é importante e é de fundamental importância para alavancar, para estruturar, para alimentar a nossa busca íntima de fazermos uma experiência particularizada, sem ser egoísta, do amor de Deus. Só que na proporção em que a gente vai vivendo e vai passando por essa experiência, mais compromisso a gente vai assumindo com Deus. E talvez esse seja um dos maiores desafios agora na pandemia. Vivermos aquilo que nós assumimos como compromisso com Deus e com a igreja. Por isso que é tão importante nesses tempos difíceis, não só da pandemia, mas esse tempo difícil estrutural no mundo, em que certas coisas vão surgindo, certos acontecimentos chamam a nossa atenção, certas situações vai nos provocando uma certa instabilidade emocional e espiritual, dependendo desses acontecimentos, que nos deve fazer pensar e refletir das nossas reuniões e encontro, até que ponto a gente está tentando viver esse compromisso que assumimos perante o movimento, porque o movimento nos convidou, aceitamos o convite e estabelecemos compromisso. E o compromisso que não está só reservado aos encontros, mas tudo aquilo que compõe a dimensão da equipe de Nossa Senhora.
Sabemos que esse tempo é também de dificuldade financeira, mas não podemos esquecer que nós temos um compromisso de manter o movimento acontecendo a partir daquilo que a gente pode dar, a partir daquilo que nós assumimos como compromisso para que o movimento continue fazendo e continue acontecendo no mundo inteiro. Sem dinheiro, a gente sabe que essas coisas não têm como funcionar. E a gente tem que se dar conta que nós assumimos esse compromisso com o movimento para que o movimento possa realmente irradiar muito mais longe, a muito mais família, muito mais casais, essa dimensão do amor de Deus. É um compromisso nosso. Sabemos da dificuldade, mas dificuldade nós encontraremos toda a nossa caminhada de vida. Por isso precisamos recuperar a dimensão desse compromisso para que nesse momento difícil da pandemia, essas coisas não vá ruindo. A gente vai achando que não dá mais para fazer do jeito que a gente fazia, mas se não dá para fazer do jeito que fazia, que jeito dá agora? Como fazer agora? Como colaborar agora? Como contribuir agora? É um compromisso que temos e a gente precisa resgatar esse compromisso. O compromisso com a nossa dimensão de fé, com a nossa ligação à igreja. Nós temos também a possibilidade e a capacidade, o compromisso de ajudar a igreja. Gente, as coisas estão difíceis e muito difíceis. Não sei de verdade como é que vai ser daqui para diante, mas está realmente difícil. Difícil não só por questão da enfermidade, da doença, mas difícil por toda uma estrutura de dificuldades que as famílias estão passando, também financeira. Ajudar com o dízimo, com a parte que nos cabe. A dificuldade de fato existe, mas temos o compromisso de como nos ajudarmos mutuamente. Então, ir tentando, ir revendo, reaproveitando, reciclando a nossa própria vida de fé mediante a esses desafios. Um detalhe que eu acho muito importante, sei que a angústia, talvez, de algumas equipes, seja exatamente a volta do encontro, do estar perto, do estar junto. Gente, praticamente as nossas famílias que compõem as equipes de Nossa Senhora são de pessoas idosas. São de pessoas para lá de 50. E nós sabemos, muitas vezes, que isso continua sendo um grupo de risco. Querer voltar a se encontrar, querer fazer reuniões presencial juntos, nós não poderemos fazer do jeito que a gente fazia e não sei quando é que a gente vai poder fazer esses encontros. Criar uma angústia ou ficar aperreado ou achar que essa situação vai dissolver as coisas é não acreditar na dimensão da graça do amor de Deus. Vamos ter paciência, vamos esperar. Todos nós sabemos, ou por alarido ou não, sabemos que a enfermidade não é fácil de ser debelada, não é fácil de ser vencida. E não é fácil também carregar na consciência o sentimento de culpabilidade por conta de uma negligência ou por conta simplesmente da nossa pressa. Vamos dar tempo ao tempo. Deus sabe como faz. Deus age da forma que é precisa e necessária na nossa vida. Então, o que eu gostaria de fato era exatamente de lembrar, de rever com vocês esses valores e esses compromissos que nós temos com a igreja, com o movimento das equipes de Nossa Senhora nesse tempo de pandemia. Rezar, compreender os seus conselheiros, os seus acompanhantes, para que a gente não perca esse vínculo tão salutar, esse vínculo tão gostoso, tão carinhoso, tão aconchegante que as nossas reuniões nos trazem. E pedir a Deus, continuar rezando e pedindo a esse bondoso Deus que nos dê sustento, que nos dê coragem, para que a gente possa passar por esse momento tão difícil. E que apesar dos pesares, buscar compreender e refletir cada vez mais esse nosso compromisso com o movimento, com a igreja e com a sociedade, com o povo que está aí, com essa gente que está aí, agora marcada profundamente pela perda de parentes e de entes queridos, agora marcado profundamente por essa impossibilidade, por essa grande interrogação do nosso futuro. Fortificar os nossos laços de amor a Deus, de amor ao próximo, na relação das nossas equipes.
salvaguardar a dimensão do sacramento do matrimônio, que entra também em conflito em tempos como esse, de muita permanência, de estar muito juntos. Não imaginamos e não sabemos os conflitos dos casais e das famílias, apesar de participarem do movimento nesse tempo de pandemia, nesse tempo de afastamento social e de confinamento. Precisamos de todas essas realidades que circundam a nossa vida para que o movimento possa sair desse momento mais fortalecido, mais verdadeiro, mais genuíno. Um movimento que nos traz a dimensão da misericórdia e do amor de Deus, imbuído da dimensão do amor conjugal e do amor de Deus pelo ministério sacerdotal. Espero que em breve a gente possa se encontrar, que a gente possa estar juntos novamente, porque tenho certeza quase que absoluta que não é só o desejo do nosso coração, é o desejo também de Deus. Enquanto esse tempo não vem, enquanto esse tempo não chega, pensemos, rezemos, busquemos nas nossas reflexões asseverar, concretizar, fazer com que se torne mais verdadeiro o compromisso que assumimos quando entramos no movimento, de nos ajudarmos para que esse Deus na nossa vida possa ser exatamente o sinal da misericórdia do seu amor para toda a humanidade. Que Deus nos ajude, que a Virgem Maria, mãe do movimento e mãe do nosso Deus e nossa mãe, continue nos amparando, nos protegendo. Desejo a todos um beijo enorme no coração e a esperança de um dia estarmos juntos novamente. Enquanto o tempo não vem, enquanto ele não chega, protegemos a nossa vida e a vida de todos que amamos. Paz e bem, e que Deus possa abençoá-los e protegê-los. Amém.